Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, não sei que momento. Tô aqui para complementar um pouco do que eu passei nessas semanas para vocês com relação às aulas de inglês do primeiro ano A e do primeiro ano B da escola juvenal. Gente, olha, a gente começou conversando nas primeiras aulas presenciais ainda, principalmente do primeiro ano B, que nunca tinha tido aula comigo, e foi ter aula comigo uma aula e aí já ficamos em quarentena. O primeiro ano A já estava com um projeto de vida. Nós falamos sobre as 4 habilidades que eu quero trabalhar com vocês para poder ter esse melhor domínio do inglês e, claro, trazendo conteúdos gramaticais, literários e formas do dia a dia para falar sobre o inglês, tá bom? Primeira delas é o reading, que é a leitura. Depois nós vamos para o writing, que é a escrita. O speaking, que é a fala. E o listening, que é escutar, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso juntos. Eu preferi começar com vocês pelo Simple Present, que nada mais é do que falas habituais, dia a dia. Simple Present, o presente simples. Você e eu, nós falamos no presente. Nós sonhamos com o futuro? Claro que sonhamos. Mas também nós falamos sobre o passado, mas o que importa é o presente. O Simple Present, ele fala sobre agora. Então, se eu dizer assim, he plays soccer very well. He plays soccer very well. Eu estou falando, ele joga futebol muito bem. E isso é uma coisa do cotidiano. Então, você fala isso no seu dia a dia. Então, eu quis trabalhar esse sentido com vocês. Vamos pensar um pouco. No português, existem conjugações dos verbos, né? Você lembra lá, mais jovem e tal, ficava falando todas as conjugações do verbo. Em inglês isso também existe. No Simple Present ele vai se aplicar no seguinte, olha só. Primeiro, os verbos em português tem o ar, falar, cavar, ganhar, beijar. E os verbos continuam. Varrer, ler, ter, ser, crescer, tá bom? Ir, sorrir, vestir. Tem o or também, pôr, sobrepor. Todos esses verbos têm terminações em R, seguidos pelas vogais, tá bom? No inglês, os verbos não têm essas terminações específicas, mas eles têm uma preposição antes do verbo, que é o to. Então, por exemplo, se eu quero falar beijar, to kiss. Se eu quiser falar correr, to run, tá certo? Lavar, to wash. O que importa, o to tá na frente do verbo. Só que, por exemplo, você não fala eu varrer uma casa. Você não fala isso. Você não fala assim, eu consertar o banco. Você não fala isso. Você não diz isso. E no inglês isso também se aplica. Então, por exemplo, se você vai dizer a frase que eu disse no começo, ele jogar bem futebol. Não fala assim. No inglês é a mesma coisa. Como que você então precisa fazer a conjunção desse verbo, ou melhor, conjugar esse verbo? Você vai tirar o to. Primeira coisa, tirar o to. Aí vão ter as pessoas, cada pessoa do singular e do plural para a conjugação dos verbos em português. Por exemplo, eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Você está acostumado com isso. No inglês vai acontecer a mesma coisa. I, para eu. You, para você. E aí no ele do português vão entrar 3 palavrinhas que são muito importantes para entender o Simple Present, as regras do Simple Present. Vou falar para vocês. He, de ele. She, de ela. E it, para indefinido. Vou dar um exemplo. He é ele quando se refere a alguém do sexo masculino. She, fala-se sobre alguém do sexo feminino. E it, indefinido, para algo que você não sabe definir. Se é uma coisa, um objeto, ou se é um animal, um cachorro, um gato, um passarinho e assim por diante. E aí continua. They, aliás, we, que é o nós. You, de novo, sem yous, sem s. You, que é vocês. E o they, que são eles, que daí não tem essa afirmativa de eles, elas ou coisas indefinidas. They serve para todos, certo? Só que aí entra uma questão importante. Primeiro, para você conjugar o verbo, e aí eu vou dar o exemplo do to work, que é trabalhar,
você precisa colocar ele dentro das regras do Simple Present. Primeira coisa, to work, trabalhar. Tira o to, tá certo? Então vamos lá. Eu trabalho. I work. Não é I to work, é I work, certo? Você trabalha, tu trabalhas, tu trabalha, né? You work, certo? Aí eu vou pular agora, rapidinho, de propósito. Vamos lá para o plural. We work, nós trabalhamos. You work, novamente, falando sobre o plural, que é vocês trabalham. Serve para a mesma conjugação, tá? They work, eles trabalham. Agora, por que eu pulei? Porque lá no he, no she, no it, tem uma mudança nesse verbo de maneira geral. E aí eu vou dar esse exemplo para vocês no work. Então, he, que é ele. He-Man, tá bom? Decora esse. É um desenho antigo que é um homem chamado He-Man. Então, He-Man é ele. Só para lembrar, piadinha. He works. O verbo recebe um S na frente do he. Na frente do she, que She-Ra também era companheira do He-Man, She-Ra, tá bom? She works, recebe um S também na frente do verbo, beleza? E it works, então ele, ela, animal, alguma coisa, um objeto, trabalha, tá bom? It é coisa, você pode até pensar naquele filme que eu não assisto, porque eu tenho medo de filme de terror, tá? Trabalho, tá certo? Só que aí existe uma questão que eu já expliquei para vocês aí nos materiais que eu enviei. Alguns verbos no inglês não se aplica essa questão só de colocar o S no he, no she, no it. O verbo só vai receber o S no he, no she, no it, só. Não tem outro lugar que ele receba o S. Só no he, no she, no it e no simple present, fica claro. Existem verbos que têm algumas terminações que recebem outras letrinhas que não só o S. E eu vou dar um exemplo. Terminando em O, Z, SS ou CH, SH ou X. E eu vou dar um exemplo para vocês. To teach, que é ensinar, termina com CH. No he, no she, no it, ele vai ficar teach, porque ele recebe o ES. Então, verbos que tem O, Z, SS, CH, SH e X, eles vão ficar com ES. Por exemplo, to kiss, K-I-S-S. Se eu fosse aplicar a regra geral, ele ia ficar to kiss, com 3 S. Então não tem sentido. Então quando o verbo tem SS, ele recebe o ES. Então ele vai ficar to kisses. Tá certo? No he, no she, no it. Então, he kisses. To fix, que é consertar, tem um X. To fixes. To go, que é ir. To goes, com ES, beleza? Aí vem outra regra. Tem verbos no inglês que terminam em Y. Por exemplo, to fly, voar. I believe I can fly. I believe and told my eyes. Tá certo? To fly, ele tem um Y. Ele não vai receber o S simplesmente, ou o ES simplesmente, se você fizer uma avaliação. Primeiro, fly, 3 palavrinhas, 3 letrinhas. F, L, Y, fly. F e L são consoantes. Então, esse verbo vai receber o IES. Ele vai perder esse Y e ele vai receber o IES. Vou dar um exemplo. Por quê? Palavras que tenham terminações em Y, mas que sejam precedidas por consoante, perdem o Y e ganham o IES. To fly, que é o exemplo que eu estava dando, que é voar, ficaria to flies. To flies. Flies, sem to. Flies. Primeiro se tira o to e vai pro verbo. Flies. Então ele fica F-L-I-E-S. Tá bom? To worry, que é preocupar-se. Tira o to, então vai pro worries. Worries. Tá bom? I-E-S. Mas tem verbos no inglês que terminam em Y e tem vogal antes do Y. To play, por exemplo. Play, P-L-A-Y. Então esse A que é vogal,
aí se aplica a regra do S, né? To play, por exemplo, que é brincar ou jogar, né? Vai ficar plays, normal. Na regra geral, não normal, na regra geral. Beleza? É isso. Regra do simple present da afirmação é isso.